Bem-vindo ao módulo 8, o último módulo deste curso e talvez o mais especial. Até agora, a gente falou de organização, de formalização, de preço, de cliente, de atendimento, de estrutura. Tudo isso foi para construir uma base sólida. Mas hoje, neste módulo, a gente sai do construir base e entra no subir o prédio. Hoje a gente fala de crescimento e eu quero começar com um aviso importante. Crescer antes da hora é tão perigoso quanto não crescer nunca. Lê de novo, mentalmente. Crescer antes da hora é tão perigoso quanto não crescer nunca. A expansão prematura é uma das principais causas de falência de assistências técnicas que estavam indo bem. Contratar funcionários sem ter volume estável. Abrir loja física sem ter carteira consolidada. Investir pesado em marketing sem ter o operacional funcionando. Tudo isso parece crescimento, mas na verdade é suicídio empresarial em câmera lenta. Por isso, a primeira pergunta que você precisa saber responder é: como saber se eu estou pronto para crescer? Existem sinais concretos, sinais que mostram que o seu negócio amadureceu e que está pedindo o próximo passo. Eu vou te dar 5. Sinal número 1. Você está recusando serviços por falta de tempo, por 2 meses seguidos ou mais. Esse é o sinal mais claro de todos. Quando o cliente bate na sua porta e você fala: olha, agora não consigo, só daqui a 2 semanas, e isso vira regra, você está perdendo dinheiro todos os dias. Cliente recusado é receita perdida, e é hora de aumentar a sua capacidade operacional. Sinal número 2. Você tem faturamento estável acima de R$ 8.000 por mês, por pelo menos 3 meses consecutivos. Não um mês de pico e 2 fracos. Estabilidade. Quando o seu fluxo de caixa permite contratar alguém sem comprometer o negócio, você está pronto. Sinal número 3. Existe uma lista de espera de clientes consistente. Pessoas estão aguardando para serem atendidas. A demanda está validada. Quando isso acontece, você pode expandir com confiança, porque sabe que tem mercado. Sinal número 4. Clientes estão pedindo serviços que você não oferece. Você faz manutenção em servidor? Você instala câmera de segurança? Você mexe em PlayStation? Quando isso vira recorrente, é sinal de oportunidade de diversificação. Você pode oferecer esses serviços ou pode terceirizar com parceiros. Sinal número 5. O operacional está tomando mais de 80% do seu tempo. Você está só apagando o incêndio. Não consegue mais pensar estrategicamente. Não consegue planejar. Não consegue olhar o negócio de cima. Quando isso acontece, é hora de delegar tarefas para liberar você para o trabalho de maior valor. Se você reconhece pelo menos 3 desses 5 sinais, está na hora de pensar em crescimento sério. Se reconhece um ou dois, está chegando perto. Se não reconhece nenhum, ainda não é a hora. Foca em consolidar primeiro. Beleza. Vamos supor que você reconheceu os sinais e que está pronto para o próximo passo. O passo mais comum é a primeira contratação, e é o passo mais assustador e, ao mesmo tempo, o mais transformador do crescimento de uma assistência técnica. Assustador, porque gera custo fixo todo mês, gera responsabilidades trabalhistas, gera a obrigação de pagar salário no dia certo, mesmo nos meses ruins. Tudo isso é peso real. Transformador porque libera o seu tempo para o trabalho que só você pode fazer e permite, na prática, dobrar a capacidade de atendimento do seu negócio, em alguns casos triplicar. Mas tem um detalhe importantíssimo que muita gente erra, e eu quero que você não erre. A primeira pessoa que você contrata, na maioria absoluta dos casos, não deveria ser outro técnico. Lê de novo. A primeira pessoa que você contrata não deveria ser outro técnico. Por quê? Porque o seu gargalo normalmente não é o trabalho técnico em si. O seu gargalo são todas as outras coisas que sugam o seu tempo e que tiram você da bancada. Atender o WhatsApp, receber cliente, comprar peça no fornecedor, entregar aparelho, postar no Instagram, fazer ordem de serviço, lançar caixa,
responder dúvida, cobrar quem não pagou. Tudo isso, somado, consome facilmente metade do seu dia útil. E você, técnico, não consegue fazer mais do que 2 ou 3 aparelhos por dia, mesmo querendo, porque está fazendo outras 20 coisas. Sua mão de obra cara, especializada, está sendo usada para tarefas que qualquer pessoa razoavelmente organizada consegue fazer. A solução é contratar primeiro alguém para tirar essas tarefas das suas costas. Um auxiliar administrativo, uma assistente, alguém que cuide do atendimento ao cliente, da recepção, da entrega, das compras de peça, das postagens, nas redes sociais, do controle administrativo básico. Quando você libera essas horas, você como técnico passa de 2 ou 3 aparelhos por dia para 4, 5, 6 aparelhos por dia. A sua produção pessoal dobra. E o salário do auxiliar é pago muitas vezes só com o aumento da sua própria produtividade. Quando o seu volume crescer mais e você precisar de outro técnico de fato, aí sim faz sentido contratar, mas como segundo ou terceiro contratado, não como primeiro. Vamos falar das modalidades de contratação. Eu vou te apresentar 4, com os custos e quando usar cada uma. Modalidade 1, jovem aprendiz, de 14 a 24 horas semanais. Custo aproximado de R$ 700 a R$ 900 por mês. É feito em parceria com escolas técnicas ou com o Senai. Ideal para tarefas de suporte. Ótimo para começar. Modalidade 2, contratação CLT, 40 horas semanais. Custo, salário, mais aproximadamente 70% de encargos, considerando FGTS, INSS, férias, 13º e outros benefícios. Use essa modalidade só quando o faturamento for estável e consistente acima de R$ 15.000 por mês. Antes disso é arriscado. Modalidade 3, MEI parceiro, com contrato de prestação de serviços. Você contrata outro técnico autônomo que tem CNPJ próprio, sob demanda. É mais flexível, sem vínculo empregatício. Bom para volumes irregulares ou para serviços específicos que você não domina. Modalidade 4, estagiário, de 20 a 30 horas semanais, custo entre R$ 600 e R$ 800 por mês, mais vale transporte. Em parceria com faculdades de TI ou com cursos técnicos. Ótima opção para quem quer testar antes de contratar formalmente. E um aviso muito importante que eu não posso deixar de dar. Nunca, nunca contrate informalmente, sem registro, em caráter contínuo. O risco trabalhista é gigantesco. Uma única reclamação de um ex-funcionário não registrado, na Justiça do Trabalho, pode custar 10 vezes mais do que o salário que você economizou ao longo dos meses. Não vale o risco. Se você não pode contratar formalmente, use o modelo MEI parceiro, com contrato de prestação de serviços bem feito. Esse modelo é legal, é seguro e protege você juridicamente. Próximo tema: novos serviços que aumentam o ticket médio. E aqui mora um conceito que muita gente ignora. Aumentar o ticket médio é quase sempre mais eficiente do que aumentar o número de atendimentos. Pensa bem. Se você tem 50 clientes por mês e o ticket médio é R$ 150, o faturamento é 7.500. Se você consegue subir o ticket médio para R$ 200, sem aumentar o número de atendimentos, o faturamento vai para 10.000. Mais R$ 2.500 de receita sem mais um cliente, sem mais uma hora de trabalho, só oferecendo serviços adicionais. Cada serviço novo que você oferece, que não exige muito mais investimento, é dinheiro a mais sem proporcionalidade de esforço. Eu vou listar 7 serviços de alto retorno e baixo custo de entrada. Anota cada um, porque cada um pode mudar o seu mês. Serviço 1. Instalação de película de vidro temperado, ou película de privacidade. O custo da película é entre R$ 5 e R$ 15. Você cobra entre R$ 25 e R$ 60 para instalar. A margem fica em torno de 70% a 80%. E mais, escala muito bem, porque praticamente todo cliente que troca a tela quer também uma película nova. Oferece sempre. A cada 10 clientes, 3 aceitam. Serviço 2. Limpeza preventiva mais pasta térmica em notebook. O custo do material é mínimo, em torno de R$ 5. Você cobra entre R$ 80 e R$ 160.
A margem é de mais de 90%. E o melhor, pode ser vendido como serviço recorrente semestral. Plante essa ideia no cliente. Olha, daqui a 6 meses, é importante repetir essa limpeza, porque o pó volta a se acumular e começa a esquentar de novo. Serviço 3: Backup, formatação e restauração de dados. Não tem custo de peça. O tempo é entre 1 e 3 horas, dependendo do volume. Você cobra entre 80 e R$ 200, margem altíssima, porque o seu único custo é o tempo. E é um serviço que muitos clientes precisam, mas não sabem que precisam. Educa eles. Serviço 4: Upgrade de SSD ou de memória RAM. Isso é ouro. Ganho duplo. Margem na peça que você revende, mais a mão de obra de instalação. O ticket médio desse serviço fica entre R$ 250 e R$ 450, e o impacto na percepção do cliente é gigante. Aquele notebook que demorava 2 minutos para ligar depois do upgrade, liga em 20 segundos. Cliente acha milagre. Indica para todo mundo. Serviço 5: Configuração de roteador e rede Wi-Fi, sem custo de peça. Tempo: 30 a 60 minutos. Você cobra entre 80 e R$ 150 para pessoa física. Para a empresa, pode cobrar R$ 200 ou mais, especialmente se envolver configuração de senha, separação de redes, otimização de sinal. Serviço 6: Desbloqueio de aparelhos e importação de aplicativos. Tempo: 15 a 30 minutos. Você cobra entre 50 e R$ 100. Alta frequência porque é uma demanda recorrente, principalmente para usuários menos experientes que estão trocando de celular. E serviço 7, talvez o mais importante: plano de manutenção preventiva mensal. Receita recorrente. Empresas pagam entre R$ 150 e R$ 500 por mês. Pessoa física pode pagar entre R$ 30 e R$ 80 por mês. E isso tudo a gente vai aprofundar no próximo bloco. A regra geral: quando o aparelho do cliente está na sua bancada, é o seu momento. Não deixe o cliente sair sem você ter pelo menos oferecido um ou dois serviços adicionais. Não é forçar venda, é cuidar do cliente, é lembrá-lo de coisas que ele esqueceu ou que nem sabia que precisava. E agora, vamos para o tema mais transformador deste módulo: o sonho de todo empreendedor. Receita recorrente. Receita recorrente é simplesmente o modelo de negócio em que o cliente paga todo mês, independentemente de você ter feito algum trabalho específico para ele naquele mês. É o modelo das academias, é o modelo da Netflix, é o modelo das operadoras de celular, e é o modelo que pode mudar a sua vida financeira como técnico. A diferença entre receita avulsa e receita recorrente é a diferença entre ganhar dinheiro só quando você trabalha e criar um ativo que gera renda com regularidade, mesmo nos meses fracos, mesmo quando você está doente, mesmo quando está de férias. Eu vou te apresentar 4 modelos de receita recorrente para assistências técnicas. Anota cada um. Modelo 1: plano de manutenção empresarial. Como a gente já falou no módulo 5, empresas pagam mensalmente por prioridade de atendimento, visitas preventivas e descontos. Imagina 5 contratos empresariais ativos, cada um pagando R$ 300 por mês. Isso é R$ 1.500 de receita recorrente, todo mês, antes de você fazer qualquer serviço avulso. É uma base de segurança gigante. Modelo 2: plano residencial, ou para pessoa física. Esse é menos comum, mas é totalmente viável. A proposta é simples. Por R$ 40 por mês, você tem direito a uma análise preventiva semestral, prioridade de atendimento sempre que precisar e 10% de desconto em qualquer reparo. 20 clientes nesse plano significam R$ 800 de receita recorrente, com pouquíssimo trabalho operacional. Modelo 3: Grupo VIP no Telegram. Esse é mais inovador, mas funciona. Você cria um grupo fechado com conteúdo exclusivo sobre cuidados com tecnologia, dicas de manutenção, soluções para problemas comuns, novidades do mercado. Cobra uma assinatura mensal de R$ 15 a R$ 30. A plataforma pode ser o próprio Telegram, com pagamento processado pela Hotmart ou QIFI. Precisa de consistência de conteúdo, mas é uma fonte de receita escalável.
Modelo 4. Curso online. Esse é o mais ambicioso e o mais escalável de todos. Você transforma o seu conhecimento técnico em um produto digital. Por exemplo, um mini curso de 4 horas sobre conserto básico de celular. Pode ser vendido por R$ 47 a R$ 197 reais na Hotmart. E aqui está o ponto: não tem limite de alunos. Não tem custo adicional por venda. Você grava uma vez e pode vender para sempre. Esse é o sonho da renda passiva. Vou te dar uma simulação rápida. Imagina um técnico com 10 contratos empresariais de R$ 200 reais por mês, mais 30 clientes pessoa física no plano de R$ 40 reais, mais 50 assinantes do grupo Telegram a R$ 20 reais. Soma tudo, 2.000, mais 1.200 mais 1.000. Total, R$ 4.200 reais por mês, de receita recorrente. Esses 4.200 chegam todo dia primeiro do mês, antes de você atender um único aparelho, antes de você abrir a oficina, antes de você fazer qualquer coisa. É o caixa de segurança que permite pagar todas as contas nos meses ruins e reinvestir nos meses bons. É o que tira você do estresse de: será que esse mês vai dar? Esse é o poder da receita recorrente. E é por isso que se chama o sonho de todo empreendedor. Agora vamos olhar para o futuro. Para onde o seu negócio pode chegar se você aplicar com disciplina o que aprendeu neste curso. O técnico que começa sozinho, em casa, com método e consistência, pode chegar em 3 a 5 anos a patamares que a maioria das pessoas não imagina ser possível. Eu vou te apresentar uma trajetória típica de crescimento, baseada em casos reais. Não é promessa, é possibilidade. Mas é uma possibilidade real para quem aplica. Nos primeiros 6 meses, a sua meta é ter a estrutura básica funcionando. MEI ativo, conta PJ separada, bancada montada, Google Meu Negócio, com pelo menos 20 avaliações, faturamento entre 4.000 e 8.000 reais por mês. Esse é o ponto de partida sólido. Ao final do primeiro ano, a sua meta é ter uma carteira de 3 a 5 contratos empresariais ativos, ticket médio otimizado, faturamento entre 8.000 e 15.000 reais por mês, operacional rodando, com processos mais ou menos padronizados. Ao final do segundo ano, você pode ter o seu primeiro funcionário, diversificou os serviços, tem uma marca local conhecida no seu bairro ou na sua cidade pequena, faturamento entre 15.000 e 25.000 reais por mês. Ao final do terceiro ano, possivelmente uma loja física ou pelo menos uma segunda bancada de operação. Equipe de 2 ou 3 pessoas. Faturamento entre 25.000 e 50.000 reais por mês. Isso já é uma empresa de verdade, pequena, mas estruturada. E ao final do quinto ano, marca regional reconhecida, múltiplas unidades ou franquias informais. Faturamento de 50.000 reais por mês ou mais, renda alta, vida tranquila, equipe trabalhando para você. Você não precisa mais estar com a mão na bancada todo dia, a não ser que queira. Olha esses números. Não são fantasia. Não são um discurso motivacional para vender curso. São possibilidades reais para quem segue um método. E o método foi exatamente o que você aprendeu nestes 8 módulos. Mas atenção, esses números não são garantia. São possibilidades. O crescimento ele é gradual. Cada fase tem os seus desafios. O importante é que, com a estrutura certa, cada problema que aparecer pelo caminho tem solução conhecida. E você agora tem o mapa. Beleza. Para chegar lá, em 3 ou 5 anos, tem uma coisa que precisa começar a acontecer no seu negócio desde já. Você precisa criar sistemas que trabalham por você. Sistemas que rodam mesmo quando você não está olhando. Um negócio escalável não depende da presença constante do dono em todas as decisões. Criar sistemas, ou seja, processos documentados, automações e rotinas, é o que permite que o negócio funcione bem mesmo quando você está de folga, doente ou focado em pensar no próximo passo de crescimento. Eu vou te apresentar os 5 sistemas essenciais para uma assistência técnica. Sistema 1. Sistema de atendimento digital. Inclui as respostas automáticas no WhatsApp, o fluxo de triagem padronizado e a confirmação de agendamento automática. Quando isso está rodando,
O cliente é atendido com qualidade mesmo sem você responder pessoalmente naquele exato segundo. Sistema 2. Sistema de ordem de serviço e rastreamento. Cada OS tem um status sempre atualizado. O cliente recebe notificação automática quando o aparelho fica pronto. O histórico de cada cliente é acessível em segundos. Sistema 3. Sistema de caixa. Lançamento diário das entradas e saídas. Relatório semanal automático no Google Sheets. Alerta automático quando o estoque de uma peça crítica chega no nível mínimo. Sistema 4. Sistema de marketing. Calendário de conteúdo mensal preparado com antecedência. Templates prontos no Canva. Fotos coletadas durante os atendimentos para usar nos posts das próximas semanas. Sistema 5. Sistema de pós-venda. Mensagem automática 7 dias depois da entrega. Lembrete semestral de manutenção preventiva. Pedido de avaliação automático após o serviço. Esses 5 sistemas não precisam de software caro. Eu vou te dar as ferramentas gratuitas ou de baixo custo, que cobrem cada um deles. Para mensagens automáticas no WhatsApp. O próprio WhatsApp Business, com saudação e mensagem de ausência nativas. Totalmente gratuito. Para agendamento online de clientes, ferramentas como Cal.com ou Calendly, no plano gratuito. O cliente entra no link, escolhe o horário e agenda sozinho, sem precisar te incomodar. Para lembretes automáticos de manutenções recorrentes. O próprio Google Calendar, com alertas configurados por e-mail. Para relatórios financeiros, Google Sheets com fórmulas. Cria um dashboard automático que mostra o seu mês em tempo real. Para backup das fotos das ordens de serviço. Google Fotos, com backup automático ativado no celular. Você nunca mais perde a foto de entrada de um aparelho. Para publicar posts nas redes sociais com antecedência. Meta Business Suite, gratuito. Você pode programar uma semana inteira de posts em uma única tarde. Próximo tema: expansão. Especificamente, quando e como abrir uma segunda unidade. Eu já avisei no início do módulo, mas vou reforçar, porque é importante. A expansão prematura destrói negócios que estavam indo bem. A expansão, no momento certo, com os recursos certos, acelera o crescimento exponencialmente. Para você não cair na armadilha, eu vou te dar 5 pré-requisitos para uma expansão segura. São 5. Se você não tem todos os 5, não expande. Espera mais. Consolida primeiro. Pré-requisito 1. Faturamento estável acima de R$ 15.000 por mês, por pelo menos 6 meses consecutivos. Não um mês de pico e 5 fracos. Estabilidade. 6 meses seguidos. Pré-requisito 2. Capital de giro suficiente para cobrir 3 meses de custos fixos da nova unidade, sem depender do faturamento dela. Isso é sagrado. Não pode contar com o faturamento que ainda não existe. A nova unidade precisa sobreviver sozinha por 3 meses, mesmo sem vender nada. Pré-requisito 3. Equipe mínima. Você precisa ter pelo menos um técnico confiável, que opera sem a sua supervisão constante. Alguém que você já treinou, que conhece os seus padrões e que vai garantir a qualidade na sua ausência. Pré-requisito 4. Processos documentados. Os famosos POPs, os procedimentos operacionais padrão. Sem eles, a nova unidade não consegue replicar o seu padrão de qualidade. Você não pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Os processos precisam estar. Pré-requisito 5. Base de clientes mapeada na região da nova unidade. Antes de assinar contrato de aluguel, você precisa validar a demanda, faz pesquisa, conversa com pessoas da região, anuncia teste no Google, confirma que existe mercado, depois expande. Se você bate todos os 5 pré-requisitos, pode expandir com confiança. Se falta qualquer um, espera. Vai virar barato a longo prazo. E tem alternativas à segunda unidade física, que são menos arriscadas e que valem a pena considerar. Alternativa 1. Franquia informal. Você forma outro técnico, ensina o seu método e atua como referência técnica para ele. Ganha um percentual do faturamento dele, sem precisar operar no dia a dia. É uma forma de escalar a marca sem o peso da operação. Alternativa 2. Parceria com técnicos complementares.
Você indica reparos que você não faz para parceiros confiáveis e recebe comissão de indicação, uma rede colaborativa em vez de competitiva. Alternativa 3: expansão do modelo volante. Em vez de abrir loja, você contrata um técnico para operar em outra região, com coleta e entrega centralizada na sua bancada principal. Custo muito menor do que loja física e cobertura geográfica maior. Alternativa 4: produto digital. Curso, e-book ou consultoria sobre a sua especialidade. Receita passiva, sem custo fixo, sem operação local. Você vende para qualquer lugar do Brasil. Pondere essas alternativas antes de decidir abrir uma segunda loja. Às vezes, o caminho mais lucrativo é o caminho que parece menos óbvio. Agora, eu quero falar de algo que ninguém gosta de tocar, mas que faz parte da jornada empreendedora. Os desafios reais, os solavancos que você vai enfrentar. Não é para te assustar, é para te preparar. Desafio 1: meses de baixo faturamento. Vai acontecer. Janeiro e julho costumam ser mais fracos para assistências técnicas no Brasil. As pessoas estão de férias, gastaram dinheiro nas festas ou estão com outras prioridades. A solução é ter reserva de pelo menos 3 meses de custos fixos guardada. Quando o mês fraco vier, você está protegido e não precisa fazer promoção desesperada para sobreviver. Desafio 2: avaliação negativa injusta. Vai acontecer. Algum cliente, em algum momento, vai escrever uma avaliação ruim que você acha que é totalmente injusta. A solução é responder com profissionalismo no Google, sem brigar, sem se defender excessivamente, e continuar acumulando mais avaliações positivas. Uma avaliação ruim no meio de 50 boas faz pouco estrago. Não discuta publicamente, nunca. Desafio 3: concorrente que cobra menos. Vai aparecer. Sempre vai existir alguém disposto ali a cobrar mais barato que você. A solução é não competir em preço, compete em valor. Documenta e dá diferença de qualidade do seu serviço. Comunica isso claramente para os seus clientes. E foca nos clientes que valorizam qualidade, não nos que escolhem só pelo preço mais baixo. Esses últimos não vão ser leais com ninguém mesmo. Desafio 4: ferramenta cara que quebra. Vai acontecer. A sua estação de solda, o microscópio, o multímetro. Algum dia, alguma ferramenta crítica vai parar de funcionar. Mantenha uma reserva operacional. Para as ferramentas mais críticas, considere ter um backup básico, um equipamento secundário, mesmo que mais simples. Desafio 5: período de doença ou ausência inesperada. Vai acontecer. Você vai ficar gripado uma semana. Vai ter um problema de família. Vai precisar viajar. A solução é ter uma rede de colegas técnicos de confiança, com quem você pode fazer cobertura mútua em emergências. Hoje você cobre o cliente dele, amanhã ele cobre o seu. Essa rede salva o seu negócio em crises. Desafio 6: aparelho que não ficou bom. Vai acontecer. Apesar do seu cuidado, um serviço, em algum momento, vai dar errado. A solução é refazer sem custo adicional e sem cara feia. Como já falei no módulo 7, resolver bem um erro cria fidelidade mais forte do que nunca ter errado. Esses desafios são parte da vida empreendedora. Não tem como evitar todos, mas tem como estar preparado para todos. Quem está preparado, atravessa. Quem não está, quebra. Estamos chegando ao final, não só deste módulo, mas de todo o curso. E eu quero usar este último bloco para falar com você de um jeito um pouco diferente, sem listas, sem fórmulas, sem números. Só uma conversa. Você acabou de ouvir 8 módulos, quase 6 horas de conteúdo. Falamos de mentalidade, de formalização, de estrutura, de preço, de cliente, de redes sociais, de atendimento e agora de crescimento. E eu sei que pode ser muita coisa. Pode parecer que tem coisa demais para fazer. Pode dar aquela sensação de por onde eu começo? É natural. Quando a gente recebe muita informação de uma vez, o cérebro entra em pane. A vontade é fechar tudo, deixar para depois e voltar para o que era antes. Por isso, eu quero te pedir 3 coisas para fechar este curso. 3 pedidos finais. Anota. Pedido 1: escolha apenas uma coisa para fazer ainda esta semana. Uma.
Não 10, não 5, apenas uma. Pode ser abrir o MEI, pode ser cadastrar o Google Meu Negócio, pode ser criar a sua primeira ordem de serviço padrão, pode ser separar a conta PJ, pode ser calcular o preço correto de um serviço, usando a fórmula que aprendeu no módulo 4. Não importa qual, importa começar. Escolhe uma. Faz. Esta semana. Porque negócios não mudam por causa de tudo de o que você sabe. Mudam por causa de uma coisa que você decide fazer. E depois outra. E depois outra. Uma decisão de cada vez. Esse é o segredo. Não tem outro. Pedido 2. Volte para este audiobook sempre que precisar. Cada módulo é uma referência. Você vai ouvir hoje uma coisa, e dentro de 3 meses, ouvindo de novo, vai entender outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque o seu nível de leitura do conteúdo muda à medida que o seu negócio amadurece. O módulo 4 sobre precificação vai significar uma coisa para você esta semana, e outra coisa daqui a um ano, quando você estiver fechando contratos empresariais. O módulo 8 sobre crescimento vai parecer distante hoje, mas vai ficar concreto quando você estiver decidindo se contrata ou não o primeiro funcionário. Volta sempre. O conteúdo é o mesmo. Você vai ser diferente. E pedido 3, talvez o mais importante. Confia no processo. Eu vou ser bem honesto agora. Vai ter dia difícil. Vai ter mês fraco. Vai ter cliente chato. Vai ter aquela noite em que você vai pensar: será que isso vai dar certo? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu deveria ter ficado no emprego? Vai ter vontade de desistir. Quando esse dia chegar, eu quero que você lembre de uma coisa. Os técnicos que prosperam, que constroem negócios sólidos, que ficam livres financeiramente, que veem os filhos terem uma vida melhor por causa do trabalho deles. Esses técnicos não são mais talentosos do que você. Não são mais inteligentes, não tiveram mais sorte. Eles têm uma única coisa em comum, que é quase clichê de tão verdadeira. Eles não pararam. Continuaram quando deu vontade de parar. Tentaram de novo quando não deu certo. Aprenderam com cada erro. Voltaram para a bancada no dia seguinte, mesmo cansados. E foi isso. Foi só isso. Nada mais especial do que isso. Você tem agora as ferramentas, tem o método, tem o mapa do caminho. O que te separa do técnico bem-sucedido daqui a 3 anos é, literalmente, 3 anos de aplicação consistente. E você pode começar hoje. Em 12 meses, você pode olhar para trás e ver um negócio estruturado, com clientes fiéis, renda estável e crescimento visível. Ou você pode estar exatamente no mesmo lugar onde está hoje. A diferença vai estar em quantas das ações deste curso você vai implementar nos próximos 30 dias. Não nos próximos 12 meses, nos próximos 30 dias. Eu sei que você é capaz. Eu sei porque você chegou até o final deste curso. Você ouviu 8 módulos, quase 6 horas de conteúdo. A maioria das pessoas que começam não termina. Você terminou. Isso já te coloca na minoria, já te coloca à frente, já te coloca no grupo dos que estão dispostos a aprender e dispostos a aplicar. Agora é com você. Eu fiz a minha parte. Te entreguei o que eu tinha. Daqui em diante é a sua estrada, sua bancada, suas decisões, sua história. Eu queria poder estar lá, no dia em que você fechar o seu primeiro contrato empresarial. No dia em que o Google Meu Negócio te trouxer o primeiro cliente sem você fazer nada. No dia em que você olhar para o saldo da conta PJ e perceber que o negócio realmente está funcionando. No dia em que você contratar o seu primeiro funcionário. No dia em que você abrir a sua primeira loja física. No dia em que você se afastar da bancada e perceber que o negócio funciona, sem você precisar estar lá o tempo todo. Esses dias vão chegar. Para muita gente que está ouvindo este áudio agora, esses dias vão chegar. E eu vou estar torcendo, mesmo de longe. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado pela paciência de ouvir cada módulo. Obrigado pela coragem de querer mudar a sua vida. Agora feche este áudio, pega o celular e faça aquela primeira coisa, a primeira coisinha, a que você vai começar ainda esta semana. Boa jornada, boa sorte e até a próxima.